todos. Já encontraram a primeira carta de Pedro? Amém. Então, na primeira carta de Pedro, no capítulo 4 e no versículo 7, podemos ler o seguinte: E já está próximo do fim todas as coisas. Portanto, sende sóbrios e vigiai em oração. Amém. Aleluia. Quem é que não ouviu isto hoje indiretamente ou por outras palavras no culto de hoje? Creio que todos. Aleluia. Então nós sabemos que vivemos em tempos incertos e desafiantes. Amém? Nada surpreende o que foi escrito há muitos milhares de anos atrás. Aquele tempo já era mau, mas com o decorrer dos dias as coisas pioraram. E agora nota-se mesmo que se estivermos atentos para o nosso caminho, a gente já quase que consegue ver o fim. E por isso o fim está muito próximo de nós. Porque cada dia o mundo, a gente vê os noticiários, o mundo a enfrentar crises. Se a gente abrir aquele famoso canal da CMTV, não vemos mais nada, a não ser crise, morte e afins. Podemos ver guerras e ainda ontem, não muito forte, mas mais um sismo nos Açores com a escala de 5.3. Catástrofes naturais. E vemos cada vez mais uma decadência moral no povo. A gente vê irmãos contra irmãos. A gente já vê o que está retratado na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, nos 5 primeiros versículos, que diz que o homem vai ficar mais amante desobediente aos pais, mais amante aos seus prazeres, blasfemador, vai ser caluniador, vai ser... Agora no momento não me lembro tudo, mas são 5 versículos da segunda carta de Timóteo. Alguém pode ler o que diz na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5? Estás com muita fome. Segunda Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 3, 1 ao 5. 3, do 1 ao 5. Né, Zecha? Nós? Posso? Sim. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Aleluia. Posso ler o 6? Podes. Que diz... Não, é o 5 ainda. Fique longe também destes. Aleluia. Alguém já tinha percebido desta lista de como é que se iria tornar o homem? Amém. Então a gente vê que, quando foi escrita a Bíblia, já previa o fim dos tempos e como é que eles iriam ser. E a gente agora consegue ver com os nossos olhos a realidade do que está escrito na Bíblia. Para quem diz que a Bíblia é um livro de ficção, que comece a ler a Bíblia e comece a tentar para os dias de hoje e realmente veja se é um livro de ficção ou é mesmo um alerta para que nós possamos cada vez mais nos agarrarmos a Deus. E o fim de todas as coisas está próximo. Por diante desta realidade, como nós acabamos de ler, acabamos de ouvir, o que é que nós temos que fazer? Entrar em pânico? Se calhar não é o melhor resultado. Mas sim, nós temos que agarrar-nos a Deus
não entrar em caminhos de desistência, achar que já é o fim, então que seja, mas sim, temos que verdadeiramente atentar para as exortações que a Bíblia tem, para os alertas que a Bíblia nos dá diariamente, quando a gente lê, quando a gente vê aos cultos, quando a gente anda a passear pelas redes sociais, muitas vezes dão-nos alertas. E se nós estivermos assim a vigiar, nós vamos conseguir ver o melhor para cada um de nós, para que a gente consiga assim permanecermos firmes em nome de Jesus. Porque a exortação de Pedro é tão clara, depois desta lista que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, nós vemos que só temos que ser sóbrios e vigiar. É a única coisa que nos resta, ser sóbrios e vigiar. Então, esta palavra vem ao encontro, de forma a que nós consigamos assim meditar uns com os outros, para que nós consigamos levar esta palavra retida no nosso coração e consigamos ver o que é o melhor para nós agora nestes últimos tempos. Então, neste versículo, eu extraí 3 atitudes essenciais para levarmos este tempo com confiança e com fé, porque é isso que nos ajuda também a permanecer firmes no meio deste caos, no meio de tanta guerra, no meio de tanto ódio, no meio de tanta raiva que o ser humano tem um pelo outro, e pior ainda quando é da sua própria casa, raiva entre irmãos. Mas também isso não surpreende, porque se a gente ler a Bíblia com atenção, a gente vê que Abel e Caim eram irmãos e mataram-se. Os irmãos de José venderam-no, fizeram tudo para desaparecer com ele e depois precisaram da vida dele. Por isso a gente vê que muitas vezes os nossos piores inimigos estão no nosso lar. Então nós temos que ter a consciência da proximidade do fim. E quando Pedro escreveu esta carta aos cristãos que eram perseguidos, era para lembrá-los e para nos lembrar a nós que a vida nesta terra é passageira, o plano de Deus caminha para o seu cumprimento. Amém? Então nós, da mesma forma como Pedro exortou os cristãos naquela altura, Deus hoje, por meio da sua palavra escrita, nos exorta a nós para que hoje nós possamos olhar para estes sinais evidentes que o Senhor está a preparar o fecho desta história, assim como Ele promete na sua palavra. Porque a Bíblia não nos diz a data exata, não nos diz quando, mas os alertas, sim, dizem a todos nós para estarmos prontos. Porque Jesus, certo dia, disse: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25:13. Então, se nós não sabemos quando é o dia e a hora, e sabemos que Ele vem como um ladrão, só temos que estar a vigiar. Temos que estar sóbrios e, acima de tudo, com o alerta para que não sejamos aquelas viúvas nécias que perderam a sua salvação por causa de ter desperdiçado o azeite fora do tempo que era necessário. E nós muitas vezes desperdiçamos o nosso azeite desnecessariamente, que é a nossa oração, que é a nossa entrega a Deus, que é a entrega com a palavra, que é a fidelidade com Deus, que é o compromisso com Deus. Tudo isso, traduzido numa só palavra, é azeite na candeia do cristão. Amém? Então, portanto, em vez de nós vivermos distraídos com as coisas passageiras deste mundo, temos que viver com a eternidade no nosso olhar. A eternidade não se vê fisicamente, mas vê-se espiritualmente, e por isso temos que assim colocar o nosso olhar na eternidade. Porque, e no segundo item que eu preparei, diz que sendo sóbrios, mantendo a mente e o coração firmes no Senhor. Mantendo a mente e o coração firmes no Senhor. E
quando eu digo sendo sóbrios, não é estar ausente da embriaguez, mas sim um estado de lucidez espiritual. Amém? Então, ser sóbrio é ter um estado de lucidez perfeito, um estado de lucidez espiritual. Aleluia. Mas ser sóbrio não significa ser levados por emoções descontroladas, medos ou ilusões deste mundo. Porque muitos neste mundo, muitos neste país, muitos nesta terra, e sendo cristãos, mesmo assim, vivem preocupados com riquezas, prazeres, status, mas esquecem-se de realmente o que importa, que é a salvação. E o apóstolo Paulo também nos exorta, por meio da sua palavra: se pois vocês ressuscitaram com Cristo, buscai primeiro as coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Amém. Colossenses 3, 1. Então o apóstolo Paulo, juntamente com o apóstolo Pedro, ele nos exorta desta forma para o fim dos tempos. Porque eles querem que o povo daquela altura vivesse com sobriedade. Deus quer também que nós possamos assim viver, com esta sobriedade que eles assim desejavam para aquele tempo. Manter o coração firme em Deus, sabendo que tudo neste tempo é passageiro. Mas a nossa vida em Cristo é eterna. Aleluia! Então, ponto 3 é vigiai em oração, porque a nossa força vem do Senhor. Pedro também nos manda vigiar em oração. Alguém hoje também já ouviu isto aqui? Amém? Para que nós pudéssemos estar unidos em oração, para que nós pudéssemos vigiar aquilo que Deus fala connosco através de sonhos, através da sua palavra, através de aquilo que a gente vê nas redes sociais, cristãos a serem sacrificados, como a nossa irmã já falou na Síria, e não sei quando foi, num dia foram cerca de 1000 cristãos raptados. Amém? Então, oração não é somente um ritual. Oração não é simplesmente a gente falar assim com Deus, assim só por falar, só porque nos disseram que nós temos que orar, despejar em palavras a Deus somente por despejar assim, falar com o coração, entregarmos perfeitamente a Ele. Porque a oração é uma arma poderosa e espiritual. Então nós sabemos que a oração é uma arma pela qual nós conseguimos combater o inimigo, o poder das trevas, através dos nossos clamores, através das nossas preces, através das nossas orações ao Pai. Porque Jesus um dia disse aos discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Sabemos que o espírito está pronto já há muito tempo, mas infelizmente a nossa carne ainda fala mais alto do que o espírito. Porque se nós formos verdadeiramente espírito, se nós estivermos ligados verdadeiramente ao espírito, a gente consegue comunicar através do Espírito Santo com Deus. Mas se nós estivermos na carne, jamais conseguimos comunicar até Deus por meio do Espírito Santo. Porque se estivermos na carne, nós somos carne. Se estivermos em espírito, nós somos espírito. E assim nós conseguimos comunicar muito mais facilmente e conseguimos ouvir o que Deus tem para cada um de nós. Então, vigilância e oração nos mantém firmes na fé. Porque quando oramos, fortalecemos o nosso espírito, recebemos direção de Deus e não somos facilmente enganados pelo inimigo nos tempos em que vivemos. Então, meus irmãos, mais do que nunca, temos que ser igreja que ora, igreja que busca a Deus e não se conforma com este mundo. Aleluia. Então,
Para concluir, Pedro escreveu estas palavras há muitos séculos, há milénios atrás. Mas nós vemos que continua mais atual do que se calhar naquela época. Porque o fim está próximo, não sabemos quando, mas sabemos que precisamos estar preparados para a vinda de Jesus Cristo. Como ter a consciência da proximidade do fim dos tempos e viver com a eternidade na nossa mente, pois, sendo sóbrios e mantendo o coração e a mente firmes na fé, sem sermos levados pelas coisas deste mundo. Amém? Então, vigiar em oração, pois é através da oração que encontramos força para perseverar e que esta palavra possa mesmo nos levar até nossas casas, convictos que a eternidade está à nossa vista e o fim dos tempos cada vez mais próximos. E com aquela lista toda de primeira carta, ou segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 11, do versículo 1 ao 5, nós vemos mesmo que o fim dos tempos está próximo. Amém? Então esta era a palavra que eu preparei para mim, para a nossa igreja e para todos que querem receber no seu coração. Amém? Deus nos abençoe.